Hoje o Espírito Santo te chama, não como um convite opcional, mas como uma convocação real, ativa e já em andamento. Eu, o Senhor, te coloquei neste exato momento porque há uma separação acontecendo agora no invisível. Os que ainda hesitam estão ficando para trás. Eu não te pergunto se estás pronto. Eu afirmo que o tempo da tua espera terminou. Tu já foste observado, moldado, corrigido e confrontado no silêncio dos dias comuns. Agora estás sendo chamado à linha de frente espiritual. Não é sugestão, é ordem e é santa. Nada será como antes. Porque hoje não é sobre o que tu sentes, é sobre o que eu já estou fazendo. Se permaneceres até o fim desta mensagem, não será apenas para ouvir, será para responder. Este é o tipo de palavra que muda destinos, não por emoção, mas por posicionamento. Quem te vê pode não entender o que está em movimento, mas o céu já reposicionou peças ao teu redor. Não são coincidências, são respostas que chegaram antes das perguntas. Não se trata mais de buscar sinais, o sinal é o chamado, e ele veio hoje. Comenta, compartilha, manifesta a tua presença, não como espectador, mas como participante do que o Espírito está realizando agora. Pois quem ignora um chamado como este, escolhe permanecer onde Deus já não está mais operando. A voz do Espírito não é uma sugestão doce no ouvido, é um comando que separa caminhos. Não confundas mansidão com passividade. Porque há um clamor vindo do Espírito que corta multidões e toca indivíduos. E foi a ti que ele apontou hoje. A mesma presença que operava nos desertos de Elias, agora te cerca. Não com relâmpagos, mas com propósito. Não com ruído, mas com precisão. Não é sobre visões grandiosas. É sobre fidelidade invisível que foi notada. A convocação que te alcança hoje não se dirige aos mais populares, mas aos mais constantes. Aqueles que decidiram permanecer fiéis enquanto ninguém assistia. Porque o segredo não está na visibilidade, está na resposta. Quantas vezes o teu silêncio foi na verdade um altar? Quantos dias comuns foram registrados como sagrados porque ali tua integridade foi mantida, tua língua foi contida e teu coração se recusou a negociar valores? Hoje, o Espírito Santo te chama não para fazer barulho, mas para ser direção. Não te escolhi para ser plateia, te chamei para ser coluna. Onde muitos desistem, tua firmeza será resposta. Onde muitos mudam de lado, tua constância será testemunho. Não busques explicações externas para algo que foi gerado em tua alma em secreto. Este chamado não será compreendido por todos, mas será confirmado pelo fruto que virá depois. Há casas que estão em colapso silencioso, esperando uma só voz alinhada com o céu para estabelecer ordem. Há filhos observando atitudes que não são vistas, mas que estão moldando futuros. Há ambientes onde tua presença não será notada com aplausos, mas será sentida em direção. E o Espírito não te chama hoje para conforto, mas para consistência, porque a tua firmeza espiritual trará estabilidade onde há caos. Não esperes novas confirmações. O que o céu declarou é suficiente, já foi registrado. Agora é tempo de responder com decisões, não com emoções. O que tens feito nos bastidores será o que sustentará teu avanço no visível. A preparação que te pareceu invisível era, na verdade, um treinamento espiritual para resistir ao que está vindo sobre o mundo. Muitos ainda esperam por sinais espetaculares, enquanto ignoram o toque silencioso da verdade. Mas tu foste separado por essa sensibilidade. Não precisas ver o vento para saber que o céu está soprando. É por isso que a convocação veio a ti hoje. O Espírito não chama os prontos, ele chama os disponíveis. E tu foste percebido não por tua força, mas pela tua entrega.
Por que pensas que suportaste tanto em silêncio? Não foi abandono, foi prova, não foi castigo, foi alinhamento, porque o Espírito não confia direção a quem se alimenta de aplauso. O Espírito confia direção a quem obedece sem plateia. E agora chegou o tempo de transição. Tudo que parecia estático, sem sentido ou sem propósito, começa a se reorganizar ao redor da tua decisão. Não há mais desculpas. Há uma escolha espiritual a ser feita, não no público, mas dentro. O chamado de hoje é para quem está cansado de sobreviver espiritualmente e está pronto para se tornar morada ativa do Espírito. O mundo está gritando por liberdade, mas sem direção. Muitos falam de avivamento, mas rejeitam arrependimento. E tu foste separado como intercessão entre esses dois extremos, para viver com equilíbrio, com temor, com verdade. Não serás usado por tua eloquência, mas por tua lealdade. Não será teu carisma que abrirá portas, mas tua coerência. E isso começa hoje, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, enquanto tudo ainda parece pequeno, simples e desprezível aos olhos naturais. Porque é assim que o Espírito começa, nos detalhes ignorados, nas decisões que ninguém vê, nos pensamentos que só tu e Deus conhecem. Permanece firme, porque o que o Espírito está iniciando hoje não será interrompido por opiniões humanas, não será manipulado por interesses passageiros, não será silenciado por incredulidade ao redor. Deus te posicionou onde estás por uma razão que tua mente ainda não compreende, mas teu espírito já reconhece. Não questiones a localização do teu chamado. O Espírito sabe onde agir. E ele não erra o alvo. Ele te plantou exatamente onde a semente será útil, onde tua voz fará diferença, onde tua presença espiritual fará tremer estruturas velhas. Tu não és substituível quando és obediente. O Espírito não está chamando para mais uma emoção religiosa. Ele está convocando para mudança de posicionamento. Se tua fé for passiva, tua vida espiritual será instável. Mas se tua fé for ativa, mesmo em silêncio, tua presença carregará autoridade. Porque a autoridade não se conquista com palavras, se conquista com decisões. E tu já fizeste muitas das que o céu precisava ver. Por isso, esta palavra te encontra com esse peso de verdade. Não é um alerta, é um decreto. A partir de hoje, o Espírito começa a movimentar tudo ao teu redor de acordo com o que está sendo gerado dentro de ti. Tu és parte de algo que está começando agora. Cada minuto que continua resistindo ao chamado é uma escolha contra tua própria construção espiritual. E tu sabes disso, tu sentes, porque quem já foi tocado pelo Espírito não consegue mais se esconder atrás da normalidade. Tu foste separado. E quando Deus separa, Ele sustenta. Quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele fala, Ele exige resposta. Este é o tipo de palavra que só quem tem o Espírito reconhece no íntimo. Não há como explicar. Há apenas como obedecer. Não há mais espaço para relativizar aquilo que o céu estabeleceu como absoluto. Tu foste chamado para ser casa, não apenas visitante, para ser caminho, não apenas rota alternativa, para ser direção, não apenas comentário. Porque há pessoas dependendo da tua firmeza para reencontrarem sua fé. Há decisões sendo travadas em corações que observarão tua fidelidade como confirmação. Não subestimes o impacto invisível da tua resposta espiritual. O céu opera em alianças silenciosas, e tu estás sendo incluído em uma delas hoje, não porque és melhor, mas porque escolheste permanecer. Isso te distinguiu, isso te posicionou, isso te fez útil, e agora isso te torna necessário. O Espírito Santo não te chama porque estás pronto, te chama porque chegou o tempo de não mais fugir. Tempo de parar de negociar com o que o céu já encerrou. Tempo de aceitar que tua estação mudou.
que há pessoas, lugares e atitudes que já não combinam mais contigo. E isso não é isolamento, isso é santificação. E toda separação que vem de Deus não diminui, aperfeiçoa. O Espírito está te santificando por dentro para poder te confiar mais por fora. E este processo já começou, porque a resposta não começa quando tu te sentes digno. Começa quando tu decides obedecer mesmo sem entender tudo. O Espírito te chama para uma entrega real, não de palavras, mas de posicionamento. Porque muitas vezes tu disseste sim com a boca, mas hesitaste com os passos. Esta mensagem não vem para emocionar. Ela vem para lembrar: onde não há obediência, não haverá manifestação. A promessa que foi liberada sobre tua vida precisa de uma resposta à altura. E essa resposta começa agora, com uma decisão concreta de não voltar atrás. Enquanto o mundo insiste em te moldar com urgências vazias, o Espírito te separa com propósito eterno. Não és chamado para corresponder à pressa dos homens, mas à eternidade de Deus. Não deixes que a correria do tempo te distraia daquilo que é permanente, porque há sementes que só crescem no solo do silêncio e da fidelidade. E tu foste plantado ali, não por acaso, mas por direção. Este é o tipo de mensagem que não se escuta com distração. É a voz de Deus, convocando consciências adormecidas a despertarem para a realidade do Espírito. Se tu sabes que esta palavra te confronta no íntimo, escreve aí nos comentários: eu ouço a voz do Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Há momentos em que Deus não pede tua permissão, Ele apenas te reposiciona. Porque há promessas que só se cumprem em cenários onde tua fé se torna ativa. O ambiente onde tu estás pode até parecer o mesmo, mas quando o Espírito te chama, tudo muda. Até o invisível começa a reagir. Por isso, não ignores esse toque divino que está reordenando tua percepção. Tua caminhada até aqui não foi desperdício. Cada passo, cada escolha silenciosa, cada renúncia oculta foi observada. E agora tudo isso será usado como estrutura para o novo que começa. Tu não foste deixado de lado, foste resguardado, porque Deus não constrói destino sobre terreno instável. Ele prepara o solo antes de fazer chover. E agora a chuva chegou. Não te compares com quem correu na frente. Deus não trabalha com competição, mas com desígnios. E o teu desígnio é exclusivo. O Espírito te chama hoje porque há um cenário sendo preparado onde tua presença será chave. Aquilo que parecia atraso, na verdade, era o tempo exato do céu. O que parecia espera era alinhamento. O que parecia silêncio era estratégia. Tu foste gerado para esta hora. Mesmo quando tu não sentias nada especial, Deus já estava posicionando tua vida para este momento. As lutas que tu enfrentaste em segredo não foram falhas, foram provas de permanência. Agora, o Espírito começa a soprar sobre tudo que estava estagnado. E essa respiração divina trará vida ao que parecia inerte. Este é o momento de não olhar para os lados, porque o chamado que te alcança é pessoal. Não está condicionado à aceitação de outros, nem à compreensão de ninguém. O que Deus está te confiando agora só faz sentido no altar da obediência. E tu sabes que é tempo de colocar de novo teu coração inteiro na presença dele. Não pela metade, inteiro. Há um clamor se levantando da tua alma que tu nem sabias nomear. É como se tudo dentro de ti estivesse sendo reposicionado. Isso não é emoção, isso é ativação. Quando o Espírito chama, ele não te pergunta se tu queres sentir. Ele te ordena a crer. Porque fé não é sensação, é decisão. E quem decide obedecer será sustentado pelo próprio Deus. O Espírito Santo está reacendendo verdades que tu deixaste adormecer.
promessas esquecidas, convicções abandonadas, direções que tu fingiste não ter ouvido. Tudo está vindo à tona, não para te acusar, mas para te restaurar, porque Ele ainda conta contigo. Tu ainda és parte do plano, e se decidires responder agora, nada será em vão. Este chamado não é coletivo, é específico. É para quem entendeu que não dá mais para negociar identidade espiritual com conveniências passageiras. Tu foste escolhido para manter tua essência, mesmo quando todos ao redor se diluem. E é isso que te torna relevante. Não tua performance, mas tua permanência. Deus está honrando tua raiz. Sabes por que essa palavra te encontra hoje? Porque há um tempo determinado para tudo. E o teu tempo chegou. Tempo de sair da inércia espiritual, de romper com o que te estacionava, de assumir tua autoridade em Cristo. Não com orgulho, mas com humildade consciente de quem sabe que foi chamado não por merecimento, mas por graça. Permanece atento, porque nos próximos dias o Espírito vai começar a te mostrar conexões, portas e cenários que só farão sentido se tu mantiveres o coração alinhado. Este chamado requer vigilância, não para viver com medo, mas para viver com consciência. Tu não estás mais no tempo de distração, estás em tempo de decisão. Tudo ao teu redor começará a reagir de acordo com tua postura interior. Se tu te alinhas, a atmosfera muda. Se tu te escondes, a oportunidade passa. É simples. O Espírito não força, mas também não espera indefinidamente. A voz dele veio hoje com urgência, porque há um novo ciclo esperando tua resposta. Tu és o elo entre o agora e o que está por vir. E se tu sabes que esta é tua hora, escreve nos comentários com fé: eu respondo ao chamado. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Não é tarde demais. Deus não te chama para aquilo que tu já perdeste. Ele te chama para aquilo que ainda está intacto dentro de ti. Tua fé ainda pulsa, tua essência ainda resiste, tua história ainda está em curso, e o Espírito está restaurando agora tua visão, teu ânimo, tua disposição. Não com promessas humanas, mas com presença divina. O mundo valoriza performance, o céu valoriza obediência. O Espírito te chama para viver uma fé que não depende de aplausos, mas de profundidade. Não te enganes com visibilidade, nem tudo que é exposto tem valor, mas tudo que é feito em secreto com Deus será recompensado à altura. E tu sabes disso, por isso Ele te convoca a permanecer. Quando tu respondes ao Espírito, tu não só mudas teu presente, mas também o que virá depois de ti. Há gerações sendo moldadas pelas tuas escolhas de agora. Tu não estás sozinho. Tu representas muito mais do que tu imaginas. E o céu conta contigo para quebrar ciclos, estabelecer direção e manifestar a luz onde muitos estão andando sem norte. Este chamado te alcança com amor firme. Não um amor que passa a mão por cima do erro, mas um amor que confronta com graça e reconstrói com verdade. E é essa verdade que está sendo liberada agora. Ela entra nas tuas convicções, redefine tuas intenções, fortalece tuas decisões. Porque quando o Espírito fala, ele também transforma. Talvez tu tenhas te acostumado com o silêncio de Deus, mas hoje esse silêncio foi rompido, porque há ciclos que se encerram com voz, e a voz do Espírito está declarando: chegou tua hora. Tu não foste esquecido, foste preservado. Agora és reposicionado. A responsabilidade aumenta, mas a unção também. E onde há propósito, haverá provisão. Responde com fé, caminha com firmeza, permanece com constância. O que começa com uma decisão se torna um destino. E este destino não está em outro lugar. Está sendo construído agora, neste exato momento, com cada atitude tua.
Ouvir esta mensagem não é suficiente. A resposta precisa ser prática, contínua, viva. Se tu entendes a seriedade deste chamado, volta ao teu lugar de oração. Não para pedir, mas para ouvir. O Espírito quer te falar mais. Ele começou aqui, mas quer continuar contigo em secreto, porque é lá que as maiores confirmações acontecem, não no barulho, mas na comunhão. A atmosfera foi aberta, agora entra com reverência e permanece. E enquanto tu caminhas nesta direção, não te esqueças, tudo que está sendo liberado aqui tem peso eterno. Não é apenas para um momento, é para um propósito. Tua vida está sendo reposicionada não por acaso, mas porque o céu decidiu agir. E quando o céu age, tudo se alinha, tudo se renova, tudo se transforma. Este é o teu tempo. Tua resposta define teu avanço. Tua firmeza sustenta o novo que virá. E tua entrega abrirá portas que só o Espírito pode abrir. Então, caminha, não com medo, mas com fé. Porque quem respondeu ao Espírito nunca mais será o mesmo. E tu acabaste de responder. O Espírito não te chama para uma experiência emocional temporária, mas para uma transformação contínua, prática, profunda. Tudo o que ainda parece pequeno hoje, sob o toque dele, se torna eterno. É por isso que ele está te despertando de dentro para fora. Ele não busca tua performance, busca teu coração entregue, tua vida disponível. Porque onde há disponibilidade, há movimento. Onde há entrega, há direção. O céu não precisa de tua pressa, precisa de tua fidelidade. Deus não te chamou para correr por resultados, mas para caminhar em obediência. Muitos se perdem tentando provar algo, mas quem já entendeu que foi escolhido, não precisa provar nada. Apenas responde, apenas se alinha, apenas permanece. Porque o Espírito está formando em ti uma raiz que resistirá aos ventos mais fortes. Quem tenta se esconder da voz de Deus, logo descobre que a presença dele encontra até os cantos mais escondidos da alma. O Espírito te chamou hoje porque tu já não consegues mais fingir que não foste tocado. Já não consegues mais se encaixar em lugares onde ele já não está. E esse desconforto é sagrado. Esse incômodo é sinal de que há algo maior sendo ativado dentro de ti. Há uma sensibilidade espiritual sendo restaurada em ti. Coisas que antes passavam despercebidas, agora te tocam. Palavras simples se tornam flechas. Silêncios se tornam direção. Não é exagero. É o Espírito te treinando para reconhecer a voz dele em meio ao barulho. É ele te preparando para não depender de sinais externos, mas de convicções profundas, firmadas em tua identidade nele. Tua jornada até aqui não foi desperdiçada. Houve dias em que tu pensaste que ninguém via o que estavas construindo em silêncio, mas o céu registrou cada passo, cada renúncia, cada sim dito quando ninguém aplaudia. Agora o Espírito te chama não para começar, mas para avançar, porque tu já estás em movimento, tu já foste marcado, e isso ninguém pode apagar. Tu não foste moldado para a superficialidade. Há um chamado específico, exclusivo, intransferível, e ele não te exige perfeição, mas verdade. Tu sabes onde paraste, sabes o que adiou, sabes o que escondeste. E ainda assim, o Espírito te chama com amor firme, com propósito eterno, com a certeza de que tua resposta agora pode mudar tudo. Muitos esperam uma revelação extraordinária, mas ignoram os sussurros que já foram ditos em secreto. Tu já recebeste direções que ainda não obedeceste, já foste conduzido por caminhos que recusaste seguir. Mas hoje, essa palavra vem como realinhamento. Deus não desistiu. Ele está te puxando de volta, não para o mesmo lugar, mas para o lugar certo. Se esta palavra está ardendo em teu coração, escreve com fé nos comentários: eu me levanto com o Espírito.
Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Esse mover do espírito não começa do lado de fora, começa aí dentro, onde tu costumas esconder tuas dúvidas, onde tu travas tuas lutas mais silenciosas. É ali que Deus está agindo agora. A unção que está sendo derramada não é para palco, é para propósito. Não é para palco, é para posicionamento. E quando tu te alinhas, até o tempo começa a cooperar contigo. Há momentos em que tudo parece parado, mas é Deus segurando a próxima estação até que tu estejas pronto. E hoje, esse tempo de espera está chegando ao fim. Tu estás sendo empurrado para a tua próxima fase. Não por força, mas por decisão. Não por desejo humano, mas por resposta espiritual. Deus te chamou para algo que não se pode explicar, apenas obedecer. Tu carregas algo que não pode mais ficar escondido. Há palavras dentro de ti que foram semeadas por Deus e que agora precisam frutificar. Não tenhas medo de romper com o velho. Não temas se algumas pessoas não entenderem tua mudança. Quando o Espírito te transforma, ele também redefine tuas conexões. Ele limpa, poda, reposiciona. Tudo isso é cuidado. Essa convocação não é para os mais fortes, é para os mais dispostos. Quem permanece, mesmo cansado, é quem verá a manifestação. O Espírito está te ensinando a confiar de novo, a não medir resultados com os olhos, a não depender de sensações, a apenas obedecer. E quem obedece, ainda que não entenda tudo, caminha com paz. Sabes qual é o maior sinal de que tu foste chamado? O fato de que, mesmo com tudo o que aconteceu, tu ainda crês. Mesmo quando tudo parecia perdido, algo dentro de ti não apagou. E esse algo é o Espírito. Ele te sustentou quando tu mesmo quiseste parar. Ele te deu discernimento em momentos que ninguém viu. E agora ele te posiciona. Se em algum momento tu acreditaste que tinha sido deixado para trás, ouve bem. Deus te escondeu para te preservar. O que para ti parecia abandono, na verdade era livramento. Há ambientes dos quais o Espírito te retirou para que tua essência não fosse contaminada. Há portas que não se abriram porque ele tinha outras melhores. Agora chegou o momento de tua visão ser restaurada. Não para voltar ao passado, mas para enxergar o novo com clareza. Tua percepção espiritual será afinada. Tua sensibilidade será ampliada. E tu reconhecerás com mais facilidade os sinais de Deus no ordinário. Porque o Espírito não precisa de espetáculo para agir. Ele precisa de espaço. Tu não estás sozinho nesse processo. Há outros como tu, despertando ao mesmo tempo, sendo chamados para o mesmo mover. Uma geração silenciosa, porém firme. Desconhecida por muitos, mas totalmente conhecida do céu. Uma geração que não busca holofotes, mas busca direção. Que não se alimenta de vaidade, mas de verdade. E se tu sentes que isso está acontecendo contigo, digita nos comentários. Eu sou resposta neste tempo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Deus não chama por conveniência, chama por visão. Ele te viu antes de todos. Ele já sabia o que colocaria dentro de ti. E mesmo com as tuas falhas, ele não mudou de ideia. O Espírito Santo te escolheu e te capacitará. Tu apenas precisas seguir um passo de cada vez. Não te cobres perfeição, cobre-te obediência. Ela é o que move os céus. Não precisas de confirmação externa quando tua convicção vem do alto. Quando o Espírito fala, ele imprime no teu espírito uma certeza que ninguém pode apagar. Nem o tempo, nem a dor, nem as críticas. Porque quem é chamado por Deus carrega uma marca. E essa marca será visível pelos frutos que virão. Não precisa justificar, basta permanecer.
Tudo o que estás vivendo agora é um preparo. Há um propósito escondido nos detalhes. E quando tu olhares para trás, entenderás por que Deus te reteve em certos lugares, por que te segurou quando tu querias correr, por que te isolou quando tudo parecia pronto. O Espírito te conhece melhor do que tu mesmo, e ele sabe o tempo certo de liberar tudo. A partir de hoje, tu verás uma mudança em tua postura. Não será forçada, será natural. Porque quando o Espírito chama, ele também capacita. E ele já começou a transformar tua mente. Tu pensarás com mais clareza. Tu falarás com mais sabedoria. Tu reagirás com mais domínio. Porque é assim que Deus faz. Ele age de dentro para fora. Não subestimes o que está acontecendo contigo agora. Esta mensagem não chegou até ti por acaso. Ela foi alinhada no tempo exato para encontrar tua consciência desperta. E tudo que tu decides a partir daqui terá peso. Deus não está apenas te visitando. Ele está te estabelecendo. E essa é a diferença entre experiência e transformação. Permanece firme, mesmo que pareça estranho. Os próximos dias serão de percepção ampliada. Tu enxergarás com mais nitidez o que antes era confuso, sentirás paz em dizer não para o que antes te prendia e te sentirás livre ao obedecer aquilo que antes te causava medo. Isso é fruto do Espírito em ação. Isso é o começo do teu novo tempo. O Espírito não faz promessas vazias. Ele cumpre o que declara. E hoje, ele declarou que tu foste chamado, não apenas para crer, mas para andar, não apenas para ouvir, mas para obedecer. E tua resposta, ainda que em silêncio, está ecoando no céu agora mesmo. Deus ouviu tua decisão, e o céu está se movendo em tua direção. Tu não foste salvo para sobreviver espiritualmente. Foste separado para ser influência invisível, mas poderosa. Onde passas, há algo diferente. Onde tu te posicionas, o ambiente é afetado. Tu não percebes ainda o impacto da tua fidelidade, mas ela tem sido um testemunho silencioso. A santidade que tu escolheste manter quando ninguém via, agora se torna autoridade diante do invisível. Há uma diferença entre existir e ser. E hoje, Deus te levanta para ser. O Espírito está acendendo em ti uma ousadia que não se parece com grito, mas com direção firme. Não é arrogância, é clareza. E quando há clareza espiritual, tu não te moldas ao caos. Tu te tornas resposta. Não é sobre sabedoria humana. É sobre discernimento que vem do alto. Uma mente em paz com Deus é uma arma poderosa contra qualquer confusão. E essa mente está sendo restaurada em ti agora. Nem tudo o que precisas fazer será notado, mas tudo será registrado. Essa verdade precisa ser tatuada na tua consciência, porque muitos abandonam o chamado por não verem reconhecimento. Mas quem tem o Espírito sabe, não há recompensa maior do que obedecer. A obediência é a linguagem do amadurecimento. E o amadurecimento espiritual exige constância, não confirmação. Sabes o que te manteve de pé até aqui? Não foi tua força, foi tua escolha de não desistir quando tudo dentro de ti dizia o contrário. Isso é fé viva, e Deus honra esse tipo de fé. Fé que permanece mesmo quando os olhos não veem. Fé que caminha mesmo quando os pés tremem. Fé que diz sim, mesmo quando o cenário grita não. Essa fé está sendo fortalecida agora pelo Espírito. Há uma geração sendo despertada pela tua decisão. O que tu carregas não é apenas para ti. É para os que virão, e o Espírito te confiou essa responsabilidade porque sabe que tu não negociarás tua essência. Tu já foste testado no invisível. Já provaste que podes guardar o que é santo. Agora é o tempo de liberar o que foi semeado em ti. Esse é o ciclo da maturidade espiritual. Não te distraias com os atalhos. Todo atalho espiritual tem um custo que parece leve no início, mas cobra caro no final.
O Espírito te chama hoje para permanecer na trilha estreita, porque é nela que o caráter é lapidado. Os atalhos te tiram da presença. O caminho estreito te leva à glória. E quem carrega a glória não se contenta com migalhas de atenção. Escreve agora nos comentários com convicção: eu continuo no caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Tu já estás em movimento. Cada decisão tua é um passo. Cada resposta tua ao Espírito é um avanço, e mesmo que pareça imperceptível, o céu está te posicionando. A fé não anda por vistas, anda por direção. E a direção que o Espírito te deu hoje não é mais para começar, é para continuar. Porque a semente da constância já foi plantada em ti. Não te percas em comparações. A medida que Deus usa para agir na tua vida não é a mesma que Ele usa para outros. Ele te conhece com profundidade, sabe onde te tocar, sabe o ritmo que tua alma suporta. Por isso, não te apresses tentando correr com a velocidade alheia. Caminha com o tempo do Espírito. Ele sabe onde quer te levar e sabe o que precisa fazer em cada etapa. Há estruturas invisíveis sendo firmadas agora. Tu estás sendo revestido por dentro, não com aparência, mas com autoridade. E essa autoridade será vista, não pela tua voz alta, mas pelo teu andar firme. A verdadeira influência espiritual não se impõe. Ela se revela com o tempo, com decisões coerentes, com atitudes que sustentam o que foi declarado em fé. A guerra maior não é contra o mundo lá fora. É contra os acordos internos que ainda te amarram. E é aí que o Espírito está entrando agora, quebrando pactos com a insegurança, rompendo alianças com o medo, destruindo fortalezas de dúvida, porque tu não podes seguir se ainda estiveres amarrado por dentro. Ele está libertando tua consciência para que possas obedecer com liberdade. Este é o tempo de revisar o que tens carregado. Algumas palavras que tu aceitaste como verdades estão te impedindo de viver o novo. E o Espírito te chama para trocar o peso da dúvida pela leveza da confiança. Ele não quer apenas te livrar do erro. Ele quer te conduzir à plenitude. Tu não foste criado para sobreviver espiritualmente. Foste chamado para transbordar. E se esta palavra te encontra no momento certo, escreve aí com fé: eu sou vaso nas mãos do Espírito. Mas temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Aquilo que Deus começa no Espírito, Ele sustenta até o fim. Não será tua performance que manterá o que Ele está fazendo. Será tua entrega diária. Não há avanço sem permanência. Não há vitória sem consistência. E tu estás sendo chamado a viver não de picos emocionais, mas de uma fé sólida, que não se abala com ventos, que não se move com opiniões. Não é o início que define uma caminhada, é a persistência. E tu estás sendo desafiado a persistir mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem companhia. A constância espiritual é forjada nesses cenários. Deus te formará na ausência para depois te usar na presença. Porque só quem foi fiel no escondido está pronto para permanecer no exposto. Essa voz que te alcança agora não vem para te envergonhar, vem para te relembrar. Relembrar quem tu és, relembrar o que foi plantado em ti, relembrar que ainda há promessas vivas sobre tua vida. Tu não foste esquecido, tu foste treinado, e agora chegou a hora de sair do esconderijo da dúvida para o território da manifestação. Tua mente será o campo de grandes batalhas nos próximos dias. Mas tu já foste instruído, não alimente pensamentos que Deus não plantou. Rejeita toda narrativa contrária à palavra. Tu és templo, e templo não pode ser invadido por qualquer pensamento. O Espírito habita em ti, e onde ele habita a ordem, a luz, a santidade.
Tu não precisas de novas provas de que Deus é contigo. Precisas apenas lembrar do que já foi feito. Tua memória é uma arma espiritual. Usa-a com sabedoria. Relembra os livramentos. Relembra as confirmações. Relembra a voz que te chamou. Isso manterá teu coração aquecido mesmo nos dias frios. Quem lembra, permanece. Quem esquece, se perde. Essa mensagem não vem como motivação passageira. Ela vem como direção permanente. Deus não está interessado em te emocionar. Ele quer te mover. E o mover do Espírito começa com uma decisão. Não esperes uma ocasião perfeita. Responde agora. Como estás? Com o que tens? Porque é exatamente aí que Deus se manifesta. O Espírito Santo está formando em ti uma fortaleza espiritual que não depende de circunstâncias externas. Ele está edificando dentro de ti uma rocha, e essa rocha não será abalada. Mesmo que venham pressões, críticas, perdas ou atrasos, tu permanecerás. Porque quem é plantado no Espírito resiste a todas as estações. A decisão que tu tomas agora não é apenas pessoal. Ela tem impacto eterno. E tu sabes que essa escolha não pode mais ser adiada. O Espírito já falou, já confirmou. Agora ele espera a tua resposta. Uma resposta madura, intencional, coerente, porque onde há resposta, há ação divina. E onde Deus age, ninguém pode impedir. Caminha com reverência, fala com propósito, age com temor. Tu foste separado. Tu carregas uma responsabilidade, mas também uma graça. E essa graça te basta. Ela te sustentará, te orientará, te levantará. Porque o que Deus começou em ti, Ele mesmo completará. E ninguém poderá parar o que o Espírito decidiu ativar em tua vida hoje. Há um território que só será ocupado quando tua resposta for firme. E tua firmeza começa agora. Não está mais em jogo o teu passado, mas a tua continuidade. Deus não te chama para reviver o que já foi, mas para ocupar o que já está preparado. Tu não precisas entender tudo, apenas obedecer. Porque em cada passo de obediência, o próximo degrau se revela. O Espírito está construindo uma estrada sob teus pés. Deus nunca começou algo em alguém que Ele não tinha intenção de terminar. E se começou em ti, foi porque Ele viu mais do que tu mesmo vês. Ele viu raiz, viu sede, viu entrega. E mesmo quando duvidaste de ti, Ele permaneceu certo do que havia plantado. Essa confiança de Deus em ti é um sinal de que há algo muito maior por vir. Não recues agora. É no ponto da virada que a fé é mais desafiada. O Espírito te chamou para representar o céu em ambientes que tentam apagar a luz. Não será tua presença que mudará o clima, mas a autoridade que te cobre. E essa autoridade não vem da tua capacidade. Ela vem do teu altar. Tudo que constróis com Deus em secreto será manifestado na hora certa. Tu foste preparado para suportar pressões que outros não entenderiam. E essa resistência silenciosa é prova do teu preparo. Tu já percebeste como, nos dias mais comuns, Deus fala mais? Ele não se limita ao extraordinário. Ele age no trânsito, na cozinha, no quarto fechado. Não esperes o cenário ideal para responder. Deus já está falando. Ele sempre esteve. Agora é tua vez de alinhar o coração. Quando tu te alinhas, o céu não apenas te escuta, ele se move. E tu foste chamado para esse mover. Tu não és produto do teu ambiente. És resultado daquilo que crês. Por isso, se o ambiente à tua volta é instável, tua fé precisa ser firme. A estabilidade não virá de fora. Ela será construída dentro. Tu serás aquele que traz ordem onde há confusão, aquele que carrega discernimento onde há engano, aquele que não se move por emoção, mas por convicção. Quantas vezes tu sentiste que tua entrega era em vão, que tua oração sumia no teto, e mesmo assim tu continuaste. Isso é fé madura, fé que se recusa a desistir mesmo sem evidências visíveis.
E hoje Deus te diz, tudo isso não foi esquecido, foi registrado e está sendo usado para afirmar tua voz, tua presença, tua missão. Porque ninguém passa por esse nível de refinamento à toa. Talvez tu não percebas, mas estás muito mais pronto do que imaginas. Não por ter tudo resolvido, mas por ter sido quebrado e restaurado nas mãos certas. E quem é moldado por Deus carrega marcas que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Essas marcas são tua identidade espiritual. Elas falam mais alto que teus discursos. Elas sustentam tua autoridade. Se essa mensagem está acendendo algo dentro de ti, escreve agora: eu continuo sendo moldado por Deus. O vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão, e ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Jeremias 18:4. O que estás vivendo agora não é punição, é preparação. E preparação nunca é confortável, mas é necessária. Deus não está te expondo, está te forjando. E há uma diferença profunda entre alguém que apenas resiste e alguém que é moldado. Quem é moldado aprende com o processo. Quem apenas resiste tenta escapar dele. E tu foste chamado para aprender, crescer e permanecer. Há uma glória escondida no processo. Uma glória que não se revela na euforia, mas na estabilidade. Quando tu aprendes a caminhar com Deus no escuro, tu não te desesperas quando a luz se apaga, porque tua fé não está baseada no que vês, mas em quem confias. E tu confias em um Deus que não falha. Tu confias em um Espírito que não engana. Tu confias em uma promessa que não expira. Cada estação traz um tipo de treinamento. E o que tu estás vivendo agora é lapidação. Deus está retirando o que é supérfluo, está alinhando teus afetos, está cortando os excessos, e tudo isso dói, mas também cura. Porque tu não foste chamado para carregar bagagens que o céu não te entregou. Há pesos que não são teus, há pressões que não são tuas. E o Espírito te liberta disso agora. A verdadeira libertação começa com consciência. E tu estás sendo levado a perceber que há áreas onde tu aceitaste menos do que Deus prometeu. Onde tu te acostumaste com limitações que o céu nunca decretou. Mas agora, com essa luz que o Espírito está acendendo, tu começas a ver com clareza. E onde há clareza, há liberdade. E onde há liberdade, há avanço. Tu foste chamado para avançar, mesmo em meio à resistência, mesmo em meio à dúvida, mesmo sem validação. Deus não está esperando o teu ambiente mudar, Ele está esperando tua resposta amadurecer, porque quando tu respondes com maturidade, até o ambiente se curva à tua decisão. Essa é a autoridade de quem anda com o Espírito. E se tu sabes que está respondendo com maturidade, digita com fé: eu avanço com o Espírito Santo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Tu não foste chamado para correr como os outros. Foste chamado para caminhar em aliança. E aliança não é feita de pressa, mas de permanência. O Espírito está restaurando tua visão de parceria com Deus. Ele não te quer como espectador, Ele te quer como participante. Tu foste chamado para cooperar com o céu, não apenas para pedir ajuda. Essa parceria exige presença. E presença começa com consciência. O Espírito está te treinando para estar consciente dele o tempo todo. Não apenas nos momentos de oração, mas enquanto lidas com pessoas, decisões, escolhas diárias. Ele quer andar contigo em cada detalhe, porque tua vida inteira é altar. Não apenas os momentos que tu julgas espirituais. Tu estás sendo conduzido a uma vida onde o sagrado e o cotidiano se fundem. Onde cada ato, por mais simples que pareça, se torna adoração. Essa é a essência do chamado. Não é viver de eventos espirituais, mas de consistência espiritual. E tu foste escolhido para viver isso, para provar que é possível ser cheio do Espírito
e permanecer firme no dia a dia. Não ignores o que Deus começou. O que tu sentes agora não é apenas um toque, é um reinício. E reinícios exigem decisões. Não negligencies o que estás sentindo como se fosse comum. O céu está te visitando com propósito. Tu és parte de algo que está nascendo agora. E tua resposta a esse momento pode definir muito mais do que tu imaginas. A resposta que o Espírito espera de ti não é teórica, é prática. É uma mudança de postura, um realinhamento de prioridades, uma reconfiguração da tua rotina. Porque quando Deus te chama, Ele quer governar, não apenas visitar. E o lugar que Ele quer governar primeiro é teu interior. É ali que tudo começa. É ali que o Espírito quer habitar plenamente. A habitação do Espírito muda tudo. Muda a tua forma de ver, de falar, de escolher. Tu já percebeste como certas coisas perderam sentido? Isso não é tédio, é discernimento. O Espírito está te desconectando do que não te alimenta mais. Ele está te dando apetite por coisas eternas. E esse apetite é sinal de vida. Vida abundante, vida alinhada com o céu. Esse é o tipo de vida que não depende de reconhecimento humano. Ela flui de uma fonte interior. E essa fonte é o Espírito. Ele te chama para beber dela todos os dias, para viver não de memórias espirituais, mas de uma comunhão presente, uma fé atualizada, uma obediência diária. Porque quem anda com o Espírito nunca estagna. Tu foste chamado para ser constante, e constância exige firmeza quando nada muda. Tu não serás firme porque tudo vai bem. Tu serás firme porque o Espírito é teu fundamento. Ele não falha, não muda, não recua. E se Ele habita em ti, tu também permanecerás. Mesmo que o cenário diga o contrário, mesmo que o tempo pareça longo, tu continuarás. Esse é o tempo de firmar tua identidade espiritual, de te reconhecer como casa de Deus, de andar com a consciência de que tu representas algo maior. Cada passo teu carrega a presença, cada palavra tua carrega poder, cada atitude tua carrega direção. Tu foste chamado para manifestar a glória de Deus em tudo o que fazes. Esse é o teu chamado, esse é o teu agora. Não há mais espaço para neutralidade. Quando o Espírito chama, Ele não negocia. Ele confronta, cura e envia. E esse envio não é para longe. É para dentro da tua própria realidade. É lá que tua presença será exigida. É naquele lugar comum que tua obediência fará diferença. Porque o Espírito quer te usar onde ninguém enxerga ministério. Ele quer te tornar influência, onde os olhos naturais só veem rotina. Tua rotina é o campo onde o extraordinário será revelado. Por isso, cada detalhe importa. A maneira como tu reages, falas, decides, ama. Nada é pequeno demais quando carregas o Espírito. Tudo se torna semente, tudo se torna altar. Esse é o estilo de vida que o Espírito está formando em ti. Não para te tornar perfeito, mas íntegro. Não para te isolar, mas para te alinhar com algo eterno. A verdade é que tu foste separado por dentro antes de ser separado por fora. Há uma marca que te distingue, mesmo quando tu tentas te esconder. Já não dá para voltar atrás. O Espírito já tocou tua consciência. E quem é tocado de verdade não consegue mais se acomodar em ambientes rasos. Tu já não cabes mais nas velhas roupas, já não suportas discursos sem essência. Tua alma pede profundidade. Este chamado não vem para empurrar peso, mas para ativar sentido. Deus quer que tu entendas que tua história não é obra do acaso. Cada curva, cada queda, cada recomeço teve um papel na formação do que tu estás prestes a viver. O Espírito não te chama porque tua vida é perfeita. Ele te chama porque tua disposição em obedecer está pronta. E isso basta. Talvez tu ainda questiones o motivo de certos silêncios de Deus. Mas hoje o Espírito te revela. O silêncio não foi ausência, foi treinamento.
Tu foste ensinado a permanecer sem aplausos, a continuar quando ninguém mais acreditava. Isso não te tornou fraco, isso te fez forte no invisível. E agora o visível começará a responder ao que foi construído no secreto. Tu és resposta para lares que perderam o rumo. És coluna silenciosa em ambientes que precisam de direção. Tua constância está sustentando pessoas que nem sabem o quanto dependem do teu posicionamento. Por isso, não desacredita da tua influência. Ela não precisa ser percebida para ser poderosa. Quem anda com o Espírito transforma o ambiente, mesmo em silêncio. Agora o céu aguarda tua decisão prática. O chamado não é emocional, é espiritual. E toda decisão espiritual gera reação eterna. Não te enganes achando que este momento é só mais um. Tu sabes que algo está acontecendo aí dentro. Há um peso de glória te envolvendo. E isso é sinal de que chegou a hora de um novo ciclo. Não por mudança de cenário, mas por transformação de postura. Se esta mensagem está te tocando em camadas que tu mesmo não sabia que existiam, comenta agora com fé. O Espírito Santo está alinhando o meu interior. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Tu foste chamado para aprender a ouvir mais do que a falar. Há respostas que só virão quando tu parares de explicar tudo a Deus e começares a escutar o que Ele já disse. A sabedoria não está em muitas palavras, mas em sensibilidade. E o Espírito quer te ensinar a perceber o invisível, a obedecer a intuições que não vêm da carne, mas da presença. Algumas portas não se abriram ainda porque Deus não quer te levar para qualquer lugar. Ele quer te levar para o lugar certo, na hora exata. E enquanto tu esperas, Ele te alinha por dentro. Remove pressa, cura frustrações, limpa comparações. Ele quer que quando tu entrares, tua identidade já esteja segura, porque o lugar certo com a alma errada se torna um campo de ruína. Tu não foste chamado para representar o Evangelho com discursos. Foste chamado para viver a verdade com atitudes. Tua postura será tua pregação. Tua integridade será teu sermão mais forte. Há pessoas que não lerão a Bíblia, mas lerão tua vida. E o que elas verão? O Espírito quer fazer da tua vida uma carta aberta que glorifica a Deus em cada escolha. E sim, haverá dias de dúvida, dias em que o peso parecerá maior do que tua força. Mas é exatamente nesses dias que o Espírito te cobrirá com uma paz que não tem lógica. A paz dele não vem porque tudo está bem, mas porque tu sabes quem está contigo. Essa consciência é teu escudo. Essa presença é tua força. Esse Espírito é teu sustento. Quantas vezes tu seguraste o choro, engoliste palavras e continuaste mesmo sem forças? Isso não foi fraqueza. Isso foi fidelidade. E fidelidade silenciosa é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. O céu não mede tua fé pelo que tu falas, mas pelo que tu decides em silêncio. E tu tens decidido certo, mesmo quando ninguém te aplaudiu. Agora é hora de colocar em prática tudo que o Espírito te ensinou no secreto. Tu não serás empurrado, serás enviado. E o envio do Espírito é leve, mas irresistível. Ele não te arrasta, ele te convence. Ele não te força, ele te transforma. E tu estás sendo transformado neste exato momento, com consciência, com clareza, com autoridade. Escreve com fé. Eu estou pronto para viver no centro da vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A renovação que o Espírito está realizando em ti não é apenas mental, é espiritual, emocional, prática. Tu verás teus pensamentos sendo filtrados, tuas reações sendo lapidadas, teu falar sendo moldado, tuas intenções sendo purificadas, não por esforço humano, mas por influência divina.
É isso que significa andar com o Espírito. Ele te conduz sem ruído, ele te corrige sem ferir, ele te revela sem exibir. E é por isso que tu precisas dele mais do que de qualquer outra coisa. O Espírito não é um recurso, é a própria vida de Deus em ti, é o sopro que te mantém consciente, a luz que te impede de se perder, a força que te empurra quando tu pensas em parar. Quando tu decides caminhar com ele, tudo muda, não por fora, mas por dentro, e essa mudança interna será percebida. Os que antes te viam como alguém comum, começarão a notar algo diferente. Não saberão explicar, mas verão tua paz, tua firmeza, tua clareza, e perguntarão o que houve. E tu saberás responder: o Espírito me chamou. E eu respondi. Este chamado é contínuo. Ele não se encerra ao fim da mensagem. Ele começa aí, na tua rotina, nas próximas conversas, nas decisões que virão. Cada uma delas será um altar, e tu serás o sacerdote que decide o que colocar sobre ele. Que sejam atitudes coerentes, palavras que edificam, gestos que honram o Espírito que habita em ti. Agora, silencia por dentro. Respira fundo, recebe essa verdade com reverência. Tu foste alcançado porque o Espírito decidiu agir. E quando ele age, não há distração, trauma ou obstáculo que impeça. Ele te chamou, tu ouviste, e agora ele te conduz. Caminha com ele, vive com ele, permanece com ele, porque essa é tua nova realidade. Espírito e verdade. Esse é o caminho. E tu já começaste a trilhar. Talvez tenhas aprendido a sobreviver com dúvidas, a caminhar sem certezas claras, mas o tempo da sobrevivência espiritual acabou. Agora começa o tempo da consciência espiritual. O Espírito te revela que tua maturidade virá não das respostas que esperas, mas das decisões que escolhes sustentar mesmo sem vê-las ainda. Fé não é certeza no visível, é convicção inabalável no invisível. E essa convicção está sendo firmada dentro de ti. Este é o tempo de parar de adiar o que Deus já confirmou. Tu sabes onde Ele quer te levar. Tu já sentiste o peso santo da responsabilidade. Não recues mais. Toda vez que tu hesitas, o inimigo tenta se infiltrar. Mas quando tu dizes sim com clareza, tu neutralizas a voz da dúvida. E quando a dúvida é calada, a fé se manifesta com autoridade. É isso que o Espírito está ativando em ti agora. O chamado não é para um tipo de espiritualidade emocional e instável. É para uma espiritualidade consciente, firme, madura. O Espírito não te quer dependente de sentimentos. Ele te quer fundamentado na verdade. E a verdade liberta, a verdade revela, a verdade sustenta, a verdade limpa tudo o que é exagero, mentira ou religiosidade. E essa limpeza começa aí, dentro de ti. Talvez estejas rodeado de distrações, de barulhos, de opiniões. Mas o Espírito te chama para dentro, para um lugar secreto, onde tua identidade é restaurada, onde tu não és o que os outros dizem, nem o que o passado grita. Ali tu és, exatamente quem Deus disse que tu és. E essa convicção é inegociável. Quando tu a sustentares, ninguém mais poderá confundir tua missão. Tu foste moldado para ser resposta onde só havia repetição. Tua voz não será apenas som, será direção. Tua presença não será apenas companhia, será transformação. Isso não é vaidade espiritual, é entendimento do propósito. Quando o Espírito te usa, não é para elevar teu nome, é para estabelecer o reino. E tu foste chamado para isso, viver como um ponto de contato entre o céu e a terra. Tudo que antes te parecia pequeno demais, agora começa a ganhar proporção no Espírito, porque tu foste fiel nas coisas ocultas. Deus viu tua postura quando ninguém te observava, viu tua fidelidade quando tua alma tremia, e agora Ele te firma. Porque ninguém pode te manter firme se o Espírito não estiver na base, mas quando Ele é tua base, nenhuma tempestade te derruba.
E se até aqui esta palavra tem confirmado algo que tu já sentias, escreve com fé nos comentários: o Espírito é meu fundamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. Tu não foste chamado para vencer com estratégias humanas. Foste chamado para vencer com discernimento. Há vitórias que não serão conquistadas com força, mas com rendição. Rende-te ao Espírito. Ele não precisa da tua ansiedade, precisa da tua obediência. Ele não exige tua perfeição, deseja tua entrega, e onde há entrega, há manifestação. Estás sendo treinado para sustentar peso de glória, e a glória pesa, ela exige estrutura. Por isso, o Espírito te forjou com lágrimas silenciosas, com noites em que só tu e ele sabiam o que estava sendo gestado. Não foi humilhação, foi construção. Não foi abandono, foi separação. Não foi rejeição, foi proteção. Porque Deus separa antes de expor. Ele prepara antes de liberar. Agora, tu começas a perceber com mais nitidez porque certos processos foram necessários. Cada detalhe cooperou para este momento. O Espírito não desperdiça dores. Ele transforma feridas em autoridade. Ele usa tua fraqueza como canal de graça. Ele ergue tua história como testemunho vivo de que quem permanece com ele jamais é esquecido. Aqueles que caminham com o Espírito desenvolvem um olhar que não se limita ao agora. Tu começas a ver além. Percebes o que os outros ignoram. Sentes o que não é dito. O Espírito te dá sensibilidade para discernir atmosferas, intenções, direções. Isso não é confusão emocional, é percepção espiritual. E é com essa percepção que tu vais tomar decisões certeiras. Não deixes que a lógica tente substituir a voz do Espírito. Há caminhos que parecerão sensatos, mas que não foram ordenados por Deus. E há passos que parecerão loucura, mas que o céu já confirmou. Aprende a confiar mais na voz que te guia do que nos resultados que te prometem. Porque é melhor andar em obediência do que correr em presunção. Tu foste separado, não apenas para viver milagres, mas para sustentar ambientes onde os milagres possam acontecer. E isso começa com tua postura. O Espírito quer fazer de ti um referencial. Não para que te gloriem, mas para que outros se lembrem que ainda é possível viver com santidade, temor, verdade e autoridade. E essa lembrança virá pela tua vida. Tu não precisas mudar tua essência para ser aceito. Precisas apenas permanecer onde o Espírito te plantou. E onde há permanência, há crescimento. O problema não é o solo, é a impaciência. Mas tu foste curado disso. Hoje, o Espírito te chama para maturidade, para permanecer quando outros recuam, para ficar quando muitos já foram embora. E se tu entendes que esta é tua estação, digita agora: eu permaneço onde o Espírito me plantou. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmos 1:3. Tu foste desenhado para resistir ao que o mundo não entende. Quando o Espírito te enche, ele te torna resistente. Não para suportar tudo calado, mas para permanecer quando todos esperam tua queda. Deus está restaurando teu vigor interior. Tua voz interna será mais forte do que qualquer ruído externo. E essa voz é a do Espírito, clara, firme, santa. Há ciclos espirituais que se encerram com uma resposta consciente. E esta mensagem é tua oportunidade de encerrar um ciclo de dúvida, passividade, acomodação. Tu não foste feito para sobreviver espiritualmente. Tu foste feito para ser cheio, guiado e enviado pelo Espírito todos os dias. E esse envio começa com uma decisão. Tua decisão. Cada vez que tu priorizas o Espírito, tu constróis algo eterno.
Mesmo que não percebas agora, o céu está movendo peças. Conexões estão sendo redirecionadas. Portas estão sendo preparadas. Mas nada disso importa se teu coração não estiver no lugar certo. E o lugar certo é na obediência. Sempre foi, sempre será. Não tentes controlar o tempo. Tenta apenas permanecer fiel enquanto esperas. Deus não se atrasa. Ele testa tua paciência para forjar teu caráter. E quando tua espera se torna confiança, tua alma encontra descanso. Tu não precisas mais correr atrás. Tu precisas caminhar com o Espírito. E esse passo ele está esperando agora. Essa decisão silenciosa que está nascendo dentro de ti neste momento é exatamente o que o céu esperava. Não será gritante, será firme, não será teatral, será coerente. Porque quem é guiado pelo Espírito não precisa provar nada, apenas vive. E viver no Espírito é o maior testemunho que alguém pode oferecer ao mundo. Tu carregas esse chamado e agora tu sabes. Não há mais volta, não há mais dúvida, só há uma direção. Adiante, com fé, com obediência, com o Espírito à frente. Tudo muda quando ele está no controle. E ele já começou a alinhar tua história com o céu. Porque quando Deus chama, a resposta certa transforma tudo. E tu acabaste de responder. Muitos podem até te ver como comum, mas há algo em ti que o céu reconhece. Uma marca invisível, um sinal de quem foi separado não pela aparência, mas pela essência. Tu foste separado na alma, antes de qualquer evidência visível. Isso te torna diferente, não melhor. Te torna responsável. A responsabilidade de carregar a presença não está em ser perfeito, está em ser disponível. E tua disponibilidade é o altar onde o Espírito habita. A presença do Espírito não é um evento, é um estilo de vida. Não começa quando tu oras, nem termina quando tu te levantas. Ela continua, ela permanece, porque o Espírito foi derramado para habitar, não para visitar. E ele habita onde encontra espaço verdadeiro. Tu tens aberto esse espaço. Mesmo sem perceber, tens dado lugar a Deus nas tuas pausas, nos teus silêncios, nas tuas escolhas. E o céu está respondendo a isso. Existem decisões que foram plantadas em teu coração pelo próprio Espírito. Tu achaste que eram apenas reflexões, mas eram direções. Deus falou contigo de maneiras sutis, mais precisas. E agora Ele confirma. Era Ele. Era o Espírito movendo tua consciência. Por isso, tu sentes o que sentes agora. Porque o que Deus começou em secreto, Ele confirma em público. Não para expor, mas para afirmar que a tua entrega não passou despercebida. Tu não és o que aconteceu contigo. Tu és o que Deus está formando em ti agora. Toda dor, todo silêncio, toda espera está sendo usada. Não há sofrimento desperdiçado nas mãos do Espírito. Ele transforma experiências em sabedoria, e sabedoria em autoridade, e autoridade em direção. Agora tu não andas mais apenas por instinto, mas por discernimento. Porque quem anda com o Espírito aprende a reconhecer os tempos e os modos. Talvez tu ainda te vejas pequeno demais para viver o que Deus falou. Mas o Espírito te lembra. A unção não escolhe aparência, escolhe coração. E teu coração foi entregue. Não em um momento apenas, mas todos os dias. Tu tens tentado, mesmo falhando. Tens buscado, mesmo com cansaço. Tens permanecido, mesmo com dúvidas. E isso é o que o céu chama de fidelidade. Não é perfeição, é constância. Estás entrando num tempo de revelações mais claras. Deus começará a te mostrar o que estava encoberto. Não para gerar medo, mas para te preparar. Tu terás sabedoria para agir, coragem para falar e discernimento para calar. Porque o Espírito te conduzirá com precisão. Não por achismo, mas por instrução vinda do alto. Essa é a diferença entre o comum e o consagrado. O comum reage,
O consagrado discerne. Tu foste separado para discernir, para andar em outra frequência, para viver com outro ritmo. Não corres mais por desespero. Caminhas com propósito, e teu propósito não é agradar a todos, mas agradar ao Espírito. Quando ele está satisfeito, tudo ao redor se ajusta. Se esta palavra está te posicionando por dentro, declara com fé: eu estou andando no ritmo do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Não precisas provar nada a ninguém. Quem te chamou já sabe quem tu és. Tua identidade está segura nele. Toda tentativa de comparação é desnecessária. O que Deus constrói contigo é único, inimitável e precioso demais para ser moldado por expectativas humanas. Não negocies teu design original para caber em estruturas que o céu não desenhou. A voz do Espírito não se cala quando o mundo grita. Pelo contrário, ela se torna ainda mais nítida para quem aprendeu a ouvir. E tu tens aprendido. A cada escolha certa, tua sensibilidade aumenta. A cada obediência, tua clareza se firma. Esse processo está te ensinando a ser consistente. E a consistência é o que o céu mais honra. Este é o tempo de fazer escolhas duradouras. Chega de decisões baseadas em emoção passageira. O que o Espírito está formando em ti agora precisa de raízes profundas. Não vivas de experiências rasas. Sê intencional. Estuda a palavra. Cria rotinas de oração. Rompe com hábitos que te esvaziam. E constrói novos alicerces com base na verdade. Tua história será lembrada não por quantas vezes tu tentaste, mas por quantas vezes tu permaneceste. A permanência é a linguagem da fé madura. Tu permaneces não porque é fácil, mas porque o Espírito é teu sustento. E quando ele sustenta, não há vento que derrube, não há voz que silencie, não há noite que dure para sempre. Tu és morada do Espírito, e uma casa que abriga o eterno não pode se curvar ao passageiro. Limpa teu interior, organiza tuas intenções, renova teu foco. É tempo de permitir que o Espírito tenha liberdade total. Ele não quer parte, ele quer tudo, e quando ele tem tudo, ele faz tudo novo, inclusive aquilo que tu já tinhas desistido de ver restaurado. As próximas decisões definirão mais do que tu imaginas. Por isso não decidas no cansaço, nem na pressa. Decide no Espírito. Espera, ora, silencia e então age. Porque a ação que vem do Espírito carrega paz. E onde há paz, há Deus. Ele nunca te conduzirá por caminhos de confusão. Se há ruído, espera. Se há paz, avança. Esse é o sinal. Agora respira fundo e reconhece, tu foste visitado. Algo está diferente em teu interior. Tua visão mudou, teu coração silenciou, tua alma entendeu. O Espírito Santo está contigo, e ele não veio por acaso. Ele veio para transformar tua história a partir de dentro. E isso já começou. Permanece, segue e deixa que o céu continue o que já foi iniciado em ti. Se esta mensagem te alcançou de forma verdadeira, se o Espírito falou contigo em cada palavra, então não sai daqui sem agir. Curte este vídeo como um sinal da tua concordância com o céu. Inscreve-te agora no canal para continuar recebendo palavras vivas que edificam tua alma. E compartilha com alguém que precisa ser despertado pelo mesmo chamado. Permanece por aqui, porque há mais mensagens preparadas para te alinhar com o propósito eterno. O que Deus começou, Ele vai completar, e esta jornada está apenas começando.